Para a gente começar agora a nossa conversa com o senhor nesse último bloco do nosso programa, queria saber do senhor se o mau hálito pode vir do estômago, que é uma dúvida de muita gente. Isso, é possível sim. Existem várias causas de halitose, mas uma das causas são as causas digestivas, gastroenterológicas. Entre elas, as causas relacionadas ao estômago e intestino. Certo. E quando é que a pessoa pode desconfiar ou comprovar que esse problema está vindo do estômago ou está saindo apenas ali da boca, como a gente falou nos blocos anteriores? Muitas vezes pela associação com outros sintomas, e muitas vezes também pela possibilidade do paciente sentir algum desconforto nessa região do estômago, sintomas de refluxo, aerofagia, que a pessoa arrotar muito, geralmente aquele desconforto, que a pessoa sente como se um conteúdo do estômago subindo até a garganta e às vezes até a boca. Então são associações que favorecem a gente dar um diagnóstico de halitose causado por problemas digestivos. Então, sentiu isso aí, procura um especialista, não é isso, doutor? Eu queria saber do senhor também se é verdade que o mau hálito de origem estomacal é extremamente raro. É mais raro, não é uma causa assim tão habitual, mas muitos pacientes procuram o gastroenterologista porque, inclusive, ouvem falar dessa possibilidade e, sendo importante o profissional, então, saber que existem outras causas e poder também fazer um encaminhamento adequado quando descartar uma causa digestiva. Doutor, e o estresse, o uso de medicamentos, deficiências de vitaminas, eles causam problema? Existem outras causas, como a constipação intestinal, a doença do refluxo, e algumas doenças, como diabetes, que podem levar a hálito de acetona, problemas hepáticos, que pode dar, às vezes, um hálito que a gente chama de hálito de maçã podre, que é um hálito de problemas de doença do fígado, porque, principalmente, algumas substâncias que circulam no sangue que não foram metabolizadas pelo fígado, que podem levar a essa queixa. Problemas renais também, que a gente chama de uremia, porque aumenta a ureia no sangue. Então são problemas os mais diversos possíveis. Mas os mais habituais são jejum prolongado, é uma causa muito comum, que às vezes as pessoas têm o hábito de fazer longos períodos de jejum, e por conta disso aumenta muito a acidez e favorece o refluxo. Não pode, doutor? E eu queria saber do senhor também, por que algumas pessoas que fazem dieta, geralmente elas ficam com mau hálito? Uma causa importante é pelo jejum prolongado. Pelo jejum também. E às vezes é pela ingesta de alguns alimentos também, que têm substâncias voláteis, que elas saem pelo ar exalado, que dessa forma podem também causar. Algumas delas, o cigarro é uma causa muito comum de halitose, geralmente praticamente todo tabagista, toda pessoa que fuma, a grande maioria, se não todas, tem halitose. É insuportável mesmo, doutor? Olha, doutor, e falando nisso, você que está em casa, você sabia que o que você come, em muitos casos, isso tem a ver com o mau hálito? De acordo com especialistas, alguns alimentos podem ajudar a combater ou provocar o mau hálito, como o doutor acabou de falar agora. Nossa equipe foi conhecer quais são esses alimentos. Existem 4 tipos de alimentos que podem provocar mau hálito. São eles: agentes secos, que são os alimentos à base de álcool, como cerveja, vinho, licor e refrigerantes. Os alimentos densos em proteína, lacticídios, que são derivados do leite. Os açúcares, como doces, balas e chicletes. E os alimentos ácidos, como sucos de tomate, laranja, abacaxi e suco de uva. Mas vale lembrar que alguns alimentos provocam halitose, independentemente da higiene bucal, como alho e cebola. Então, doutor, nós vimos aí alguns alimentos que provocam mau hálito, mas alguns são deliciosos, como a cebola e o alho, que a gente mostrou aí na matéria. Em alguns pratos, eles são indispensáveis. Como é que a gente faz para eliminar aquele odor desses alimentos? Geralmente o alho e a cebola, eles causam halitose quando ingeridos crus, Mas podemos também lembrar que assim eles são mais saudáveis e têm propriedades também antioxidantes e anti-inflamatórias. Mas são alimentos que podem também causar halitose. E como é que a gente faz para tirar aquele cheiro dele se a gente quiser comer ele cru? Não sai? Cru geralmente tem que esperar o tempo passar. Mas ele cozinhado, geralmente bem cozido, geralmente não ou frito, que também não é tão recomendado por outros aspectos,
ele diminui aquela exalação daquelas substâncias que causam halitose. Agora, doutor, vale lembrar que quando a gente come esses alimentos, é normal, né? Por algum período a gente ficar com aquele cheiro na boca, Isso. não é? Não chega a ser um problema. Não chega a ser um problema que cause tanto esse incômodo e esse prejuízo social para a pessoa, até mesmo porque ele não se mantém durante todo o dia, por exemplo. Doutor, a gente viu aí também, inclusive, o suco de abacaxi, suco de uva. É verdade que isso provoca um mau hálito? Olha, eu não reconheço como uma causa assim, habitual de... né? Eventualmente, algumas pessoas podem associar essas possibilidades, né? Mas outros alimentos que às vezes também provocam são carnes, alimentos muito ricos em carnes. Carnes vermelhas ou todo tipo de carne? As carnes de uma maneira geral, mas principalmente as carnes vermelhas. Carne vermelha, então. Porque contém enxofre, né? Um aminoácido chamado metionina que contém enxofre. E dessa forma podem volatilizar pelo ar ambiente, causando essa queixa. Certo, e nós mostramos aí no VT, que o senhor viu agora há pouco, os alimentos que provocam mau hálito. E quais são os que ajudam a prevenir ou eliminar esse problema? Alimentos ricos em fibra, porque facilitam o trânsito intestinal, né? Então frutas, alguns vegetais, né? Alimentos como linhaça, aveia, germe de trigo, fibra de maracujá, porque são alimentos que facilitam o trânsito intestinal, diminuindo aquele retardo do esvaziamento gástrico, que é aquela sensação de cheio, de empanzinamento, que leva muitas vezes a refluxo e a rotação, que é uma causa de mau hálito. Certo, doutor, vou pedir licença para o senhor.